sobre isso. Manda ver. Manda ver? Então vamos lá. Manda ver. A ideia hoje, inclusive o convite do professor Arthur, foi falar sobre petição inicial e sobre técnicas de uma boa redação de uma petição inicial e falar aí basicamente sobre os requisitos dessa petição inicial. A gente sabe que a petição inicial ela é um ato solene, é um ato processual solene que dá início e forma-se o processo. E ela é uma peça que tem que ser escrita no vernáculo e assinada, obviamente, por um advogado devidamente constituído nos autos, né? Em que o autor ele vai formular aqui uma demanda que vai vir a ser apreciada pelo juiz futuramente na busca de um provimento jurisdicional no intuito aí de conceder essa tutela pretendida. Então, tendo uma noção significativa, assim, geral, sobre o que seria a petição inicial, a importância da petição inicial aqui para o processo civil, e basicamente entender que agora é com a formação, com a protocolo da petição inicial que inicia-se o processo, nós temos aqui basicamente um instrumento importantíssimo aqui para os advogados, para as pessoas que atuam nessa área jurídica. E quais são as minhas dicas iniciais para se fazer uma boa petição inicial? Primeira coisa, você tem que ter na sua mão o Código de Processo Civil. E se você não está muito habituado a peticionar, o seu guia vai ser o artigo 319. Então, você tem que abrir seu Código de Processo Civil, tá lá com o artigo 319 em mãos, porque ele vai ter um roteiro de todo o encadenamento da sua petição inicial, do início até a parte final, tá? Vou até abrir ele aqui. Pode já abrir. Inclusive, todo mundo já abre comigo aí na sua casa o artigo 319 do Código de Processo Civil. Avançando também, como a gente está falando de petição inicial, e aqui é uma peça escrita em que se deduzem fatos, se deduzem argumentos jurídicos, e aí para a gente chegar na cereja do bolo, que é a conclusão final, que seria o pedido dessa petição inicial, é imprescindível também que aquele sujeito, o demandante, basicamente o advogado, que é o subscritor da petição inicial, que ele tenha uma boa argumentação jurídica e que ele saiba língua portuguesa, regras gramaticais, classes gramaticais. Então, se você não está muito habituado, não tem muita familiaridade com a língua portuguesa, esteja sempre com um dicionário do lado ou com uma gramática do lado. Diga, Arthur. Só um minutinho que eu desativei os comentários aqui. Cortou um pouquinho quando você estava falando da questão da argumentação. Se você puder repetir, travou. Sim, claro. Aqui. Digo que na petição inicial, basicamente, como ele é um documento escrito, em que o autor da ação, demandante, ele propõe aqui todos os seus fundamentos de fato e todos os seus fundamentos jurídicos. Aqui, o advogado, que é o subscritor da petição inicial, ele tem que ser muito bom para poder argumentar, para poder escrever todo um texto desse, colocar tudo aquilo que o cliente narrou para ele lá no seu escritório, colocar e trazer isso para termos uma petição inicial. Com linguagem clara, precisa, concisa, saber falar mais coisas possíveis com a menor quantidade de palavras. E aí a gente tem uma realidade muito complicada aqui, porque assim, tem a petição inicial do dia a dia forense e tem aquela petição inicial que os alunos da UAB têm que fazer. Então, qual é o parâmetro para cada uma delas? Eu já gosto de começar de antemão minha aula falando o seguinte: na petição inicial da vida, do dia a dia forense, da vida de uma maneira geral, seja rápido, seja conciso, seja pragmático, seja objetivo, utilize uma linguagem clara e simples, principalmente aí na narração dos fatos, porque é pelos fatos aí que o juiz vai conseguir chegar nos fundamentos jurídicos e vai conseguir decidir essa questão, aí a demanda da tutela pretendida pelo autor na petição inicial. Então, isso aí que eu ia te perguntar, se me permitir interromper. Claro. Até quando eu vou trabalhar com os alunos lá no Direito Civil, na Lei de Introdução, eu gosto, que era o que o meu orientador sempre falava, né, que a maior fonte do direito são os fatos. Fonte material. Sem fatos não tem direito ali. E aí a minha pergunta é essa. Eu sempre defendi isso, que você tem que dar o sangue à vida na narração dos fatos, onde você precisa tomar mais cuidado, ser o mais claro possível, sem ficar enrolando. É isso mesmo, eu tô certo. É isso mesmo, tá certo. Porque geralmente a gente vê assim, na petição, os fatos, né, narrados às vezes bem
grotescamente, aí vem do direito, aí a pessoa escreve É, aquela não. jurisprudência e cita vários livros, né? E me parece que os fatos ali, na verdade, é o que o juiz vai realmente, né? Até pela aquela É, máxima de que dei-me os fatos que o direito eu é domino. aquele brocardo em latim, né? Iure et nove curia, diz exatamente isso. Me dê os fatos que eu te dou o direito. Não que a parte da fundamentação jurídica, da argumentação do direito seja relevante, Uhum. jamais. Mas a parte dos fatos, você saber narrar os fatos com precisão e com concisão, ela é basicamente a cereja do bolo. Até mesmo porque a gente sabe que no dia a dia forense são inúmeras petições iniciais, os juízes são atarefados, eles vão basicamente focar naquilo que você, na sua narração fática e aí depois nos seus pedidos, né? Se Uhum. você fizer uma petição inicial extremamente extensa, colocar muitas jurisprudências, colocando citações doutrinárias, vários dispositivos do código e fazer aquela argumentação jurídica enorme, aquela parte do direito, que eu vou explicar já já como vai funcionar a estrutura, mas aí você vai perceber que você vai perder a atenção do leitor facilmente. E você não quer que o leitor perca a atenção aqui, porque o leitor, principalmente, é o juiz. É a ele que você vai basicamente tentar convencer para que ele te dê aquele determinado direito. Então, a argumentação e a boa técnica de escrita de uma petição inicial aqui, ela é fundamental. Bacana. Bom, então aí para a gente dar continuidade, vamos começar a falar dos requisitos da petição inicial, né? Já que a gente tem que falar dos requisitos, e aí eu já encabulo para vocês um roteiro de como vocês devem fazer essa petição inicial. Roteiro não sou eu, obviamente, que estou dizendo, é o artigo 319 do Código de Processo Civil. Mas vamos lá, inicialmente nós temos que ter um endereçamento, né? É aquele famoso excelentíssimo senhor juiz de direito, da vara tal, da comarca de Tarará. Uhum. Basicamente, pessoal, no endereçamento, nós vamos fazer a fixação da competência. Então, para eu saber fazer endereçamento, eu vou precisar saber regras básicas e gerais de competência, que estão lá a partir do artigo 46 do Código de Processo Civil, tá? Aí, o artigo 319, inciso 1, ele vai dizer o seguinte: ao juízo em que é dirigida a petição inicial. E aí, como o novo CPC, surgiu aí uma celeuma, né? Eu vou dirigir agora ao juiz ou eu vou dirigir ao juízo, né? Isso aí é uma discussão que não tem nenhuma aplicação prática, nenhuma relevância prática. Você pode dirigir diretamente para a pessoa do juiz. Jamais, mesmo que você saiba quem vai ser o juiz, jamais coloque o nome dele, tá? Só coloque excelentíssimo senhor juiz de direito. Se for um juiz federal, excelentíssimo senhor juiz federal, faça esse encaminhamento direto para esse sujeito. Essa é a primeira parte do endereçamento, quando você dirige para o excelentíssimo juiz ou ao juízo. Você pode fazer impessoalmente e dirigir também ao juízo, é perfeitamente possível isso. Uhum. Na segunda parte, é preciso que vocês saibam as regras de organização judiciária local. É preciso que vocês saibam se naquele território, se naquela comarca, existem varas especializadas ou se existe mais de uma vara competente. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de ação civil, né? Eu quero propor uma ação civil na comarca de Rio Verde. A gente sabe que aqui em Rio Verde nós temos mais de uma vara civil. Então, veja bem, nesse caso, eu já coloco que vai ser encaminhado para uma das varas cíveis da comarca de Rio Verde. Mas não tem como eu saber qual já na minha petição inicial, porque após o protocolo da petição inicial, essa petição inicial vai ser distribuída para uma das varas cíveis. Essa é aquilo que a gente fala de competência do juízo, tá? Que são Uhum. as varas que pode ser mais de uma em uma determinada comarca. Essa já seria a segunda parte, tá? E aí a terceira parte, para poder finalizar, eu conseguir saber qual é a competência territorial. Essa competência territorial é basicamente a comarca onde eu vou remeter a minha ação. E aí nós vamos entrar nas regras de competência lá no artigo 46. Quando eu quero saber qual é a competência territorial, então eu verifico as regras de competência lá do artigo 46 do Código de Processo Civil. Então, na primeira parte aqui nós teremos o endereçamento, direcionando ao juiz ou ao juízo. Depois eu coloco a vara especializada. Como que eu sei se naquela comarca tem uma vara especializada? Eu vou analisar as regras de organização judiciária local.
E aí eu vou ver se existem várias especializadas, quais, quantas. Se for uma ação de família, eu distribuo para a vara de família, aí a gente sabe que é de competência absoluta, porque é vara especializada, enfim. E aí, para depois dirigir a comarca. Então, como é que ficaria um endereçamento básico? Excelentíssimo senhor juiz de direito da X, tracinho, vara civil, da comarca de Rio Verde, estado de Goiás. Basicamente, isso eu já fiz meu endereçamento. Show. Você acha que Deixa eu foi dar uma... só deixa eu dar só um pitaco aqui. Tá. Eu sempre recomendo que o endereçamento seja feito ao juízo, Uhum. algo particular. Primeiro porque já demonstra que você está antenado ao novo código, que eu acho que essa mudança, a gente às vezes até brinca, né? Não existe a literalidade ali do código à toa, na maioria das vezes. E eu penso que quando você pensa nessa discussão, por exemplo, do juízo de garantia, em pensar que a gente precisa desvincular aquela figura de que meu processo vai para o juiz. Não é o juiz, é o Uhum. juiz. O juiz ele acaba sendo só um Exatamente. servidor, se o Nicole tiver aí eu vou pegar no pé dele. Ele é só um funcionário público que está cumprindo aquela função do Estado ali. Então eu, particularmente, eu gosto de orientar assim, coloque ao juízo porque, primeiro, demonstra que você sabe do novo código e tem muitos Demonstra uma advogados que técnica maior. demonstram a técnica maior e também já desfigura essa, que eu, me incomoda muito esse negócio do processo, às vezes o Ser juiz, tão ele pessoal, tem né? ser tão pessoal e às vezes a gente depender tanto do juízo e eu penso que o próprio o novo código, me corrija se eu tiver errado, ele vai dando sinais de que existem formas alternativas, não alternativas, mas existem outras formas de você solucionar que não se apegue tanto ao juiz. E aí você tem o crescimento da conciliação, dos negócios jurídicos processuais, enfim. O juiz ali ele acaba sendo só mais um colaborador, né? E aí, É. quando você direciona ao juízo, você, de certa forma, torna o seu processo um pouco mais, às vezes, impessoal e tira aquela figura do juiz como o todo-poderoso, aquele que vai dar a sentença final ali, sem considerar, por exemplo, o interesse das partes, enfim. Uhum. Só Até mesmo porque esse juízo, ele pode ser modificado de alguma maneira, né? sim, claro. É o juiz, sai dali, Uhum. tira férias, enfim. O É, juiz, ele não é aquela Mas assim, figura que vai guiar o seu processo. por mais que seja mais técnico, não é incorreto ainda você dirigir exatamente, Uhum, especificamente ao juiz. O que é completamente incorreto é você colocar o nome dele. Pelo amor de Deus, não façam isso. uhum. E É, aqui, já fazendo uma observação, eu já quero colocar, explicar para os alunos aqui também, aqueles que estão indo para fazer a prova da ordem, né? Porque a prova da ordem, ela tem alguns requisitos muito objetivos e que eles tiram muitos pontos aí. Então, conforme eu for explicando aqui as regras, as técnicas, eu vou falando, olha, isso tira ponto na prova da ordem, isso não tira ponto na prova da ordem, isso pode, isso não pode, tá? uhum. Uma pergunta Ah, interessante aqui que foi feita é a questão de, quando direciona o juiz, geralmente coloca lá, né? Excelentíssimo senhor doutor, né? Eu nunca coloquei doutor, por questão pessoal, coloco sempre excelentíssimo senhor juiz e tal. Uma forma de ser respeituoso, enfim. Não existe nada você no já é código que respeitoso te com exige, né? excelentíssimo. Inclusive, se você, dependendo do juiz, dá vontade de colocar, né? Excelentíssimo juiz, mas não vem ao É. caso. Eu penso que, pelo menos, quando eu faço a petição e eu vou direcionar ao juízo, eu coloco ó, excelentíssimo juízo, não deixa de ser. E Uhum, aí o legal do juízo é que você abarca todos os servidores que trabalham naquele juízo lá, né? Você uhum. pega lá os assessores, o escrivão, tá todo Ó, mundo, o ó, estagiário, olha né? aí, toda hora tentando trazer arbitragem. Paulo Antônio, a arbitragem aqui não, filha. Aqui é Aqui é processo, processo civil na faca veia, na aqui é caveira. treta. Aqui é faca na caveira, aqui é treta. Então, assim, para a gente fechar o raciocínio, excelentíssimo juízo, as normas de competência Perfeito. ali, Ou você ao juízo. iniciou, né? Ao juízo, né? Ao Nem precisa juízo. colocar excelentíssimo, né? Juízo, Excelentíssimo juiz. Ou ao juízo. show. Ok? Bom, prosseguindo aí, nós temos um segundo requisito da petição inicial, que talvez seja bem chatinho e um pouco técnico demais, né? Que aí entra a parte e a qualificação das partes, né? Então, eu preciso, o autor é aquele sujeito que tem legitimidade ativa para propor a demanda, então eu preciso colocar o autor ou os autores, bem como qualificá-los. E o artigo Uhum, 319, inciso 2, ele vai trazer quais são os parâmetros e quais são os critérios de qualificação. Então, por exemplo, tem informações que são desnecessárias constar, mas que se você colocar não tem problema nenhum.
Por exemplo, você não precisa colocar RG. Você tem que colocar obrigatoriamente o CPF, né? Vamos ver o que o Uhum. artigo 319 fala como qualificação obrigatória. O nome, o prenome, o estado civil, solteiro, casado, convivente, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF das pessoas, se for pessoa jurídica, CNPJ, se for pessoa física natural, CPF. E aí, endereço eletrônico. Pessoal, endereço eletrônico ele não vai ser obrigatório para todo mundo, são só para aquelas pessoas que têm o cadastro no Tribunal de Justiça e que recebem intimações eletrônicas, intimações e citações eletrônicas por e-mail. Que a regra do CPC agora são as empresas, tá? Tirando o ME e tirando o EPP, as outras demais pessoas jurídicas, todas, inclusive, elas têm que ter esse cadastro de acordo com o artigo 1040, 1045 do Código de Processo Civil, se eu não me engano. Tem que ter esse cadastro para receber essas intimações eletrônicas. Caso contrário, o e-mail ele vai ser dispensado, tá? E aí, obviamente, a residência do autor e do réu, tá? Então, como que ficaria isso numa petição inicial? Você coloca o nome completo do autor, vai lá, Arthur Pinheiro Bassan, qualifica ele colocando todas as informações, né? Estado civil, não vamos falar o estado civil aqui, enfim, existência de união estável, Não, palavras inscrito, também machucam, viu? pois é, inscrito no CPF sobre o número. Aí meus alunos sempre me perguntam isso, professora. Se eu vou fazer a prova da ordem, se eu for fazer uma petição inicial como advogado, obviamente eu vou ter que ter essas informações, tanto do autor quanto do réu. Se você está no exame de ordem e o problema quando o probleminha narrado, ele não dá todas as informações. E aí aquilo que eu sempre falo, não inventa informações no exame de ordem. Às vezes o autor, no próprio problema, na própria redação do problema, ele fala que você pode criar uma outra situação. Mas não inventem número, não inventem nome, tá? Então coloca lá que você tem conhecimento, que você tem que qualificar o sujeito e coloca as informações entre parênteses. Estado civil, inscrito no CPF sob o número X, ou coloca o número 1 em parênteses, tá? Não invente informações desse momento, tá? Até porque você vai usar o código ali, né? Você estará com ele em mão, né? E Você até estará uma com ele em mão. pergunta do Kelvin aqui, ó, a questão da nacionalidade. Você precisa pôr o que está no artigo 319, inciso 2. Ponto Só. final. Se não quiser Exatamente. colocar outra coisa, Se você nacionalidade, colocar RG. na vida, aí vamos lá, na vida prática, no dia a dia, você pode colocar, não tem problema nenhum. Se você colocar Uhum, no exame de ordem, eles vão descontar ponto. Por quê? Porque ele vai saber que você não está analisando, você não está sendo técnico e vendo o que está no artigo 319. Por quê? uhum. A ideia também do Código de Processo Civil, ao estabular, a petição inicial é solene, ela tem vários requisitos formais que devem ser obedecidos. Então, obedeçam os requisitos estritamente mencionados no 319. Não invente novas informações, não coloquem coisas a mais ali, porque você perde tempo, você perde ponto, isso não é interessante, tá? Certo. E aí, beleza, você qualifica o autor, né? Aí você coloca lá aquela palavrinha básica, né? Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seu procurador ou por meio de seu advogado que apresente e subscreve, conforme procuração e anexa. E aí, uma informação importante. O código diz que o endereço do advogado também tem que estar mencionado na petição inicial. Porque futuramente, quem vai receber intimações aí é o próprio advogado. A gente sabe que essas intimações são feitas via Diário Oficial de Justiça, mas às vezes, quando Uhum. isso não funcionar, muitas vezes essa intimação vai lá para o endereço do advogado. Mas veja bem, uma questão importante é que na procuração, você já coloca, o advogado ele já coloca ali o seu endereço, ele já se qualifica, já coloca seu endereço. Se o advogado coloca seu endereço na procuração, ele fica dispensado de colocar seu endereço aí na petição inicial, tá? Até Uhum. mesmo para evitar um preâmbulo muito longo. O preâmbulo é essa parte inicial que você faz a narração das partes, e aí, como você já tem que falar o nome da ação, como você já tem que qualificar a parte contrária, fica muito extenso, e aí numa prova da ordem você perde tempo, e no dia a dia prático, não tem por que você colocar aquilo ali. Até mesmo porque você pode colocar ali o endereço do advogado nas notas de rodapé, né? Então, na petição inicial vai ter uma nota de rodapé ali que você coloca seu endereço, tá? Sem problema. Então, ficaria Uhum. assim, fulano, qualifica ele completamente. Não esqueça, pelo amor de Deus, de colocar o endereço.
Bem respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado que apresente e subscreve, conforme procuração anexa, ingressar com ação de ingressar, propor, para cada ação tem verbo específico. Se você for ingressar com embargo, você tem que opor. Enfim, para cada ação tem um verbo específico, aí você coloca lá o nome da ação, embora não seja um requisito obrigatório do Código de Processo Civil, o nome da ação, isso meus alunos perguntam bastante. É interessante você já direcionar e colocar qual é a ação que você está propondo, você já faz uma delimitação fática ali, já inicialmente. E aí você coloca o nome da ação em face de... E aí você vem qualificando aqui o sujeito com a legitimado passivo, que é o famoso réu na ação. E assim, aquelas informações que você colocou para o autor lá na qualificação do autor, você também vai colocar aqui na qualificação do réu. Importante também ter o endereço, tá? E colocar o endereço. Beleza. Esse nome da ação aí sempre é bem polêmico, né? Sim. A minha, na prática, assim, o que eu sempre fiz era colocar a natureza. Então, ação indenizatória, ou sei lá, ação declaratória. Eu não, confesso que na prática eu não era muito de ficar inventando, e a gente vê isso, né? E não precisa. Aham, Até porque não tem um requisito, né? Você pode ali colocar, propor, sei lá, ação. aham. Ação civil, por exemplo. É, o que vai Não fica vincular errado. realmente são os fatos e os fundamentos jurídicos. São os fatos e os pedidos, né? Então, é isso que vincula o juízo. Show de bola. Então a gente Aí, endereçou, fizemos a beleza, qualificação do endereçou. autor. Aí vem aquela pergunta que todo mundo me faz. Professora, eu não tenho as informações do réu. Obviamente eu tenho as informações do autor, porque o autor é meu cliente, né? Eu conversei com ele. Mas eu não tenho as informações do réu. Eu não sei quem é o réu, ou eu não sei. Geralmente sabe quem é o réu, mas não sabe o paradeiro, não sabe seu endereço. A gente sabe que na petição inicial, essa incumbência cabe ao autor da ação. É o autor da ação que tem que diligenciar no sentido de tentar localizar todas as informações possíveis do réu. Endereço, CPF, estado civil, todas as informações. Esse sujeito não tendo posse dessas informações, mesmo já tendo buscado, já tendo diligenciado, o próprio artigo 319, ele achou uma solução para isso. E ele coloca o seguinte, olha... No parágrafo 1º, ele fala, caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor na petição inicial requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. O juiz não gosta muito de fazer isso, tá? Mas a gente sabe que tem mecanismos agora, nós temos mecanismos agora, mecanismos tecnológicos, por exemplo, consulta ao Infojude, consulta ao Bacenjude, em que o juiz tem acesso a um banco de dados sigiloso e tem acesso a informações do próprio réu, como o endereço, e aí endereço ou o próprio CPF do sujeito, tá? Então, veja bem, isso não vincula. O meu direito de ação, ele não vai ficar prejudicado se eu não souber informações básicas a respeito do paradeiro do réu, por exemplo. Perfeito. Tranquilos? Apesar de que é uma parte da profissão do advogado é fazer essa investigação, né? Infelizmente faz parte, né? Já Correr faz atrás, parte. descobrir se tem, Mas, se Arthur, tem bens, enfim. muitas vezes a gente vai, procura, e não, realmente não localiza o sujeito. Sim. Muito difícil, às vezes. Beleza. E aí, Parágrafo agora nós vamos 1º do para 319, ele permite você requerer essas diligências para o juiz aí te ajudar. Exatamente. Naquela ideia de cooperação no processo, o juiz tem que ajudar Ideia de também. cooperação do processo, perfeito, é isso aí. Beleza. E aqui agora a gente vai para a cereja do bolo, que é o parágrafo, o inciso 3 do artigo 319, que é falar dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Pessoal, fatos e fundamentos jurídicos é a famosinha distinção, a nossa petição inicial, você coloca lá, dos fatos. E aí, veja bem, na parte dos fatos, o que é importante? Somente faça a argumentação e narração dos fatos. A sua escrita aqui vai ser uma escrita narrativa, concisa, precisa, com começo, meio e fim. Os fatos, eles têm que estar concatenados de alguma maneira. Tem que ter um acontecimento inicial, depois daquele fato tem que ter algum tipo de consequência. Então, é sempre interessante colocar na parte dos fatos somente a narração fática, sem fazer nenhum juízo de valor, sem fazer nenhuma argumentação. Não é o momento de você fazer isso na parte dos fatos. Na parte dos fatos, você somente narra aquilo que aconteceu no mundo real, no mundo
o problema que o seu cliente narrou para você. E aí você tem uma dificílima missão, né? De peneirar aquilo que o seu cliente narrou para trazer somente aqueles fatos jurídicos, ou seja, os fatos que são relevantes para o processo. Não interessa saber, por exemplo, se a Muriel mexe no som do carro dela enquanto ela dirige. Mas se a Muriel mexe no som do carro dela enquanto dirige e bate na traseira de outro, isso é um fato jurídico relevante que eu preciso trazer na petição inicial. Então, essa peneira, ela é muito importante para o advogado fazer. E como a gente já conversou lá inicialmente, a parte dos fatos e o próprio direito, o pedido, ele vai ser a cereja do bolo da sua petição inicial, tá? Uhum. E aí... Duas assim, observações, né? Quando eu faço as minhas petições, eu faço muito assim, já nos fatos ali, eu faço prints, né? Por exemplo, vou dar um exemplo simplório aqui, de uma determinada passagem que eu comprei e quis cancelar, a empresa não me devolveu o dinheiro. Então, pô, comprei a passagem no dia tal, no valor tal. Aí eu dava o print na tela da compra, então tava aqui. Já nos Uhum. fatos ali, eu ia Você vai juntando fazendo como uma se prova, fosse... né? O promotor que eu trabalhava brincava, né? Ele falava assim, juiz não gosta de ler, faz aí um desenho, desenha para ele poder entender. E aí Esquematiza o máximo possível também. é algo que, assim, trabalhando como assessor, a gente sempre vê de bom grado quando o advogado ele faz de tudo para facilitar a vida do juiz. Então, Exatamente. eles, igual você falou, assim, sem fazer juiz de valor, às vezes o advogado colocava assim, sofreu muito, chorou, isso, porque Não, isso não é o o momento de fazer isso. juiz Aham. odeia isso, inclusive, né? É. Na verdade, você vai ali e expõe, por exemplo, se a pessoa sofreu um dano qualquer, não precisa falar, ai, sofreu, e ficou dias sem dormir e tal. Isso Isso é um absurdo, isso é muito errado, é, né? é um Você absurdo com várias. tira todo o veneno que você tem na sua petição inicial, É um absurdo, aí põe várias exclamações, assim, várias né? exclamações, Isso, né? isso acaba Aquele advogado eufórico. desqualificando, acaba desqualificando, né, a sua narrativa. Eu vejo que você falou aí é perfeito. Às vezes você atende o cliente, ele, obviamente, é o problema dele, ele está contrariado. E aí dá uma filtrada naquilo ali e ser o mais objetivo possível. Olha, aconteceu isso, 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 e os fatos estão aqui, né, Uhum, para que o juiz possa analisar aquilo ali. exatamente. E aí tem uma outra questão. Como que eu faço a narrativa fática lá na peça da OAB? Porque, veja bem, na peça da OAB você não conversou com o seu cliente. Quem está te dando os fatos ali é o próprio probleminha da OAB. E se o Uhum. probleminha é extenso, se ele traz bastante informações, ótimo. Se ele não traz, você tem que se virar nos 30. Mas, como eu disse, eles não podem inventar nenhum tipo de informação. Tá? Então, como que você faz isso? Professora, o problema narrou certinho o que aconteceu. Eu posso copiar? Não, não. Pelo amor de Deus, não faça isso jamais. O que você tem que fazer aqui? Paráfrase. Você tem que saber narrar novamente os fatos na sua visão, com a sua própria narrativa. Isso nada mais é do que parafrasear, tá? Uhum. Você não pode copiar o probleminha da UAB, você não pode colocar a informação que está ali. Você narra os fatos novamente com a sua palavra e com a sua visão sobre aquilo, sem inventar nenhuma informação. E isso é extremamente difícil de fazer, tá? Isso não é fácil de fazer. Meus alunos, eles costumam fazer o quê? Muitas vezes nas petições iniciais, eles copiam e colam o problema. Eles já perdem ponto comigo já nesse problema, porque no exame de ordem, o examinador ele vai identificar se você sabe fazer a paráfrase, se você sabe reescrever os fatos de acordo com a sua visão, de acordo com as suas palavras. Uhum. Perfeito. Os alunos perguntam isso muito mesmo no estágio, né? É Ctrl Uhum. C, Ctrl V. Não, você vai ler, pegue isso que está escrito ali e faça uma história, né? Faça uma história, é isso. Sem inventar uma história. Sem inventar, com os dados Exatamente. que você Não tem é aí. fácil. Se você sabe fazer isso muito bem, esse processo de paráfrase, você já ganha pontos aí com o seu avaliador. E aí, agora, Perfeito. evoluindo, nós vamos para o terceiro, ainda no terceiro inciso, nós vamos para a parte de argumentação jurídica, porque o inciso 3 do artigo 309, ele vai falar dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então, veja bem, é aqui no 3, que é dos fundamentos jurídicos, ou o famoso do direito, que a gente começa a fazer a nossa argumentação. É aqui que a gente começa a colocar juízo de valor, é aqui que a gente começa a colocar um raciocínio argumentativo de acordo com a legislação, de acordo com o direito posto, tá? E aí, qual que é a minha dica para você fazer a parte do direito bem feita, corretamente? Eu utilizo aqui, basicamente, o sistema de silogismo estrutural.
que significa dizer isso? É você partir de uma premissa, você partir de um ponto inicial, que é uma premissa maior, depois você fazer o enquadramento dos fatos, que é a subsunção, para logo chegar à conclusão. Porque aí você coloca o juiz numa saia justa. Se você sabe fazer isso, você coloca o juiz na sua lógica. E você diz para o juiz que ele não tem como sair daquilo ali. O juiz, para te dar uma sentença desfavorável, uma sentença de improcedência, ele vai ter que se rebolar para sair do seu silogismo. E o que significa esse silogismo? Seguinte, você começa lá com a premissa maior. Nos seus fundamentos jurídicos, a sua premissa maior é o direito posto. É os fundamentos jurídicos mesmo. E aí você começa, não se confunda fundamento jurídico com fundamento legal, tá? Então, por exemplo, indenização é o fundamento jurídico. Fundamentos legais dispositivos do Código Civil de indenização, nós temos vários, tá? Então, você começa aí na sua premissa maior a fazer a narração dos dispositivos jurídicos. E aí vocês vão começar com a seguinte locução adverbial ou com os seguintes advérbios. De acordo com o artigo tal, de acordo, nananã. E aí você vai primeiro, obedeçam a pirâmide de Kelsen. Primeiro na Constituição Federal, vê se tem alguma disposição na Constituição Federal falando sobre aquilo. Depois você vai na legislação infraconstitucional, você vai no Código Civil, você vai no Código de Defesa do Consumidor, você vai depois no Código de Processo Civil. E aí depois você vai trazendo o quê? Posicionamentos aí de jurisprudências, de doutrinas. Veja bem, tudo com uma lógica, com uma razão. E aí você fala o seguinte, você já narrou seus fatos, concorda? Você já narrou seus fatos e aí você está falando o seguinte, os artigos falam isso. Então, por exemplo, nesse meu exemplo de ter acidentado, por ter mexido lá no som, acidentei e eu abarroei por trás. Teve uma batida de trânsito, a Muriel bateu por trás, estava mexendo no som, enfim. Aí vamos colocar, de acordo com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, todo aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar. Artigo 186, 187 do Código Civil. Professor de Civil, me ajuda aí, pelo amor. Artigo 186, 187 do Código Civil fala, aquele que comete ato ilícito fica obrigado a reparar o outro. Veja bem, eu já estou falando basicamente o direito dos dispositivos legais. Aí você fez a sua premissa maior. Aí depois você vai utilizar uma outra locução adverbial para você fazer a premissa menor, que é o enquadramento dos fatos ao direito. Aí você fala o seguinte, no caso em tela, no caso dos autos, conforme se pôde observar, tem-se que pela conduta ilícita da Muriel, que ao dirigir o carro, ela cometeu infração aos dispositivos legais supracitados. E aí você começa a fazer a argumentação e tentando trazer aqui a premissa menor, ou seja, aconteceu o direito, o fato é esse, o fato se enquadra perfeitamente esse direito. Que aí você consegue concluir aí, e aí você vai utilizar a seguinte locução adverbial ante o exposto, de tudo que se pode falar, pode-se concluir isso, e aí você faz a sua conclusão. Logo, pretende-se indenização por danos materiais. E aí você Perfeito. fecha toda aquela parte da sua argumentação. Veja bem, o juiz ele vai ficar bem complicado para ele conseguir sair de uma situação dessa. Se você fala que o direito diz isso, e se aconteceu isso, logo essa consequência jurídica é a que tem que ser aplicada. Isso aqui é lógica jurídica aplicada à petição inicial. Perfeito. Então, assim, resumindo de forma bem breve, o código fala lá, quem viola direito de outro e comete dano, está agindo por um ato ilícito. Quem comete um ato ilícito é obrigado a indenizar. Aí você vem, Muriel violou o direito da outra pessoa de não ter o seu carro, sei lá, danificado e ainda causou esse prejuízo que foi bater no carro. Logo, Muriel agiu de forma ilícita. Agindo de forma ilícita, ela é obrigada a indenizar. Então, você pega ali o direito, pega o que aconteceu nos fatos, liga, né, faz abraça os fatos ao direito e chega à conclusão que é a conclusão da lei. Né? Se aquele que comete dano é obrigado a indenizar, Muriel cometeu o dano, será logo obrigado a indenizar. Exatamente. Exatamente. Essa é a lógica jurídica da petição inicial.
Perfeito. E aí, E aí? Arthur, a gente vai para a fase já finalizando a petição inicial, para a fase derradeira, que logo após os fatos, eu acredito que talvez seja mais importante, que vem é a conclusão mesmo da sua petição inicial, que é a parte que fala dos pedidos, tá? Uhum. Veja bem, o que eu tenho que colocar nos meus pedidos obrigatoriamente? A procedência da ação. Primeira questão que você tem que colocar nos seus pedidos é a procedência da ação. Você tem que pedir que a ação seja julgada procedente e especificar, porque veja bem, o pedido ele tem que ser certo e determinado. Eu preciso especificar qual é o bem da vida que eu pretendo e qual é a quantidade de bem da vida que eu pretendo. Então, vem a procedência da ação para o fim de condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.000, tá? Esse é um exemplo de pedido perfeito, pedido certo e pedido indeterminado, pedido determinado. Uhum. Sobre os pedidos, aí vai ser o artigo 322 e seguintes, que vão trazer aí as consequências importantes para o pedido, tá? Certo. E aí, veja bem, isso não é um pedido implícito, tá? O seu pedido de condenação, você tem que narrar. Embora você tenha falado exaustivamente lá nos fundamentos jurídicos, você tem que especificar, você tem que dizer para o juiz, porque é isso que vai vincular, tá? Aqui, o pedido, ele traz uma importante regra de parâmetro, um importante parâmetro, uma importante baliza para o juiz para poder sentenciar futuramente. Isso é o princípio do dispositivo, ou seja, vincula, é o seu pedido que vai vincular a sentença do juiz, tá? E aí, futuramente, se ele sair do que você pediu, ele pode julgar infra, extra, ou extra, infra, ultra ou extra petita, tá? Que gera invariavelmente nulidades da decisão judicial. Mas o seu pedido de procedência, basicamente, qual é o bem da vida, é a quantidade de bem da vida que você tem que pedir, tá? Aí vem, quais são os pedidos que são considerados implícitos? A gente tinha no código passado vários pedidos. Então, a gente fazia uma petição inicial extremamente extensa, rebuscada, com vários tipos de pedido. Por exemplo, citação do réu. Gente, não precisa pedir citação do réu mais. Isso é um tipo de pedido implícito. Não está lá como requisito obrigatório, não é um pedido que eu tenho que tabular a citação do réu. Porque automaticamente o réu vai ser citado, você querendo ou não. Você só pede a citação do réu lá na parte dos seus pedidos quando você quiser pedir a citação do réu por uma das modalidades diferenciadas. A gente sabe quais são as regras de citação. Por exemplo, nós temos que regra para citar uma pessoa física é por correio. Se eu quiser, por exemplo, que ele seja citado por oficial de justiça, eu peço a citação. Mas veja bem, porque eu estou saindo da regra, tá? E aí eu estou pedindo a citação daquele sujeito de uma maneira diferente do que está previsto no código. Mas se eu quiser a regra, se eu quiser o básico, não peço pedido de citação, tá? Outra coisa que eu não preciso pedir, condenação e honorário de sucumbência. Isso é um pedido implícito. Condenação do vencido ao pagamento de custas, honorários advocatícios, tudo isso ficou no passado. Isso é SPC antigo. Não preciso mais fazer esse tipo de pedido, porque ele considera-se também aí um pedido implícito, tá? O que mais que eu preciso? Deixa eu só relembrar aqui. Eu sempre, inclusive, você falando aí, mais uma vez, eu sempre oriento a não fazer. Porque a gente sempre vê os alunos pedindo para citar. Nossa, Fala, olha, sempre. se não for uma citação que vai fugir da regra, o simples fato de você fazer o protocolo da ação já é o impulso oficial ali a citar. E aí, quando você não faz o pedido de citação, mais uma vez, você demonstra que tem conhecimento técnico de mostrar ali, olha, juiz, eu só estou colocando aqui aquilo que o próprio código define como... E aí, na verdade, era um contrassenso, porque no CPC de 73 era requisito obrigatório pedir a citação, tá? Sim. A gente vai aqui pelo silêncio da norma. O silêncio da norma diz muita coisa, então não é mais obrigatório. Geralmente eu vejo assim, as pessoas que fazem estágio, às vezes com advogado mais antigo, e aí pega o modelo e fica com medo, né, de ter que tirar e tal. Minha orientação é, não coloque, é um pedido implícito. Não coloque. E Arthur, assim, eu vejo na prática acontecendo muito isso. Os advogados se apegaram muito ao pedido de condenação e honorários e custas e ao pedido de citação. Se você pegar uma petição inicial hoje, 5 anos após o CPC,
você vai ver ainda uma enorme quantidade de pedidos, de ações, petições iniciais e que está fazendo pedido para citar, que está fazendo pedido para condenar o sujeito a pagar honorários do comércio. É errado? Não, não é errado. Mas se não precisa, por que você vai pôr? O juiz, obrigatoriamente, ele é obrigado a conceder isso aí. Uhum. Mais uma vez, é uma demonstração de que você está, né, atualizado, está ciente de que não tem mais essa Exatamente. exigência e tal. Eu acho que É, isso é falando, um. falando, falando nesse sentido já, Arthur, na prova da ordem, pessoal, não coloquem essa Colocou, informação, você tem tá? punição. Colocou, ele já Exatamente, sabe que você não está manjando o novo código. exatamente por Que não é ter novo mais, tido, né? por ter tido essa mudança, né? Exatamente por ter tido essa Exatamente. mudança, eles já estão. Obrigado. Exatamente. E aí, já para a gente poder finalizar, que está acabando o nosso prazo aí, Show. a gente tem que colocar o valor da causa, né? Toda causa deve ser atribuído um valor, mesmo que não tenha proveito econômico nenhum. Nossa, explicar isso é difícil. Como que eu vou pôr o valor da causa no meu divórcio, por exemplo? Como que eu vou pôr? Eu só quero divorciar, não tem partilha de bens, não tem valor da causa, não tem proveito econômico, não tem condenação, numa ação de investigação As... de paternidade, É isso que eu ia falar. Quanto vale o meu né? filho? Como é que eu vou colocar, né? Se é ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, aí você vai colocar o dos alimentos vezes Uhum, 12, né? Lembrando que o valor é 500 vezes uhum. 12, né? Lembrando que o valor da causa na ação de alimentos é o valor da prestação pretendida vezes 12. Mas, caso contrário, o valor da causa é o valor que você pretende, que você está pedindo ali. Se tiver acumulação de pedidos, é a soma dos pedidos acumulados. Mas essa acumulação, mais basicamente naquelas situações em que eu não tenho um proveito econômico que eu pretendo obter, que a minha ação não tem um conteúdo econômico aferível, eu tenho que estimar um valor, ainda que seja para efeitos meramente fiscais. Por quê? O valor da causa vai ser aproveitado e contribuído para apuração de custas, apuração de multas, apuração, muitas vezes, de algum tipo de honorários, tá? Então, o valor da causa, ele tem importantes critérios aqui que devem ser observados. Show. Depois do valor da causa aí, nós temos... esse é o que todo mundo esquece. Disparado, tá? Protesto por provas. Eu vou falar dos dois últimos requisitos de uma única vez. Protesto por provas e a opção pela audiência de mediação e conciliação, todo mundo esquece de colocar. E olha, cuidado, o protesto por provas e a opção pela audiência de conciliação ou mediação, elas não são pedidos. Então, elas não vão no pedidos. Eu costumo colocar elas logo abaixo do valor da causa. Então, eu coloco o valor da causa e aí eu coloco lá, olha, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direitos admitidos. Especialmente, eu coloco lá, se eu quero provar por testemunha, por documentos, por perícia, eu coloco lá. Embora a gente saiba que nós vamos ter um momento específico para poder especificar provas mais adiante. Uhum. E aí, depois, e a super novidade do código, é você colocar na sua petição inicial se você tem interesse ou não pela realização da audiência de mediação e conciliação. Por quê? Porque o juiz vai verificar se você tem condição, se você tem interesse em marcar essa audiência de conciliação e mediação. Porque, veja bem, essa audiência de mediação e conciliação agora, ela é um dos atos principais e iniciais do processo. O réu, ele não é mais citado em regra para contestar, Arthur. O réu, ele é citado agora para comparecer na audiência de mediação e conciliação. Então, Uhum. o sujeito que coloca isso na petição inicial, e ele deve colocar porque é um requisito obrigatório, ele já coloca se ele tem interesse ou não tem. E aí, a última questão aqui é para você poder finalizar. Se o autor esqueceu de colocar alguns desses requisitos básicos, ou seja, esqueceu qualquer dessas... Opa, sumi uma de novo. O que o juiz faz? Ele indefere, não indefere?
a primeira coisa que o juiz tem que fazer quando verifica-se um vício na sua petição inicial, ele tem que possibilitar para você em 15 dias, para o autor, em 15 dias a possibilidade de você emendar a petição inicial. Então, você tem 15 dias para corrigir o vício. A ideia também é do processo colaborativo, do contraditório, indico qual é o erro e falo para você consertar, né, o juiz. Se por acaso, após conceder o prazo de emenda, o sujeito ainda não conhecer, não consertar o vício, aí, de fato, nós vamos para o indeferimento da petição Indeferimento. inicial. Exatamente. Mesmo O processo sem analisar o mérito, e aí você se ferrou. Porque se você não sabe fazer uma petição correta, técnica e errou qualquer um desses requisitos, o que acontece? Já era. Sua petição inicial corre risco de ser indeferida. Beleza, e o juiz ainda mostra para o seu cliente que você não tem competência sequer para ter uma inicial analisada, né? Levar uma emenda, um deferimento da petição inicial é a treva. Mostra que assim, você não manja do Paranauê. Manifestação do interesse ou não da audiência sem dúvida, é o que mais o pessoal esquece no estágio. Toda hora. E geralmente fala assim, mas eu não quero. Então, coloca que você não quer, né? Até porque a gente sabe que se uma parte quiser, o juiz é obrigado a marcar a audiência. E para quem já trabalhou no juizado, sabe que no juizado essa audiência ela é obrigatória. Ela vai acontecer, mesmo que não queira, lá no juizado, a audiência de conciliação, ela é a regra, é o primeiro ato ali, né? E aí, Arthur, sem falar de juizados, né? Que é um microsistema totalmente diferente, né? Sim. Mas a gente vê que essa lógica da conciliação, me parece que ela veio do juizado, né? Até porque tem um índice muito grande de resolução ali e você acaba dando efetividade ao processo, enfim, né? Você acaba resolvendo muita coisa. A nova ordem do processo agora, e aí eu vou ter que dar o pano para a manga pro Paulo Antônio. A nova ordem do processo civil agora é audiências de conciliação e mediação, formas extraconsensuais, formas adequadas de solução do conflito, né? Dando preferência aí para conciliação, mediação e arbitragem. Muito bom. Mais alguma coisa, minha querida colega? Bom, olha, é uma pena eu não conseguir responder as dúvidas aí, as perguntas dos alunos, dos colegas, enfim. Infelizmente, eu consigo concentrar no conteúdo e ver o que você está me perguntando, ou eu leio o comentário, mas enfim, eu queria ter mais esse feedback, conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez com um certo treinamento, daqui uns dias eu consiga ir expondo o conteúdo e já ir conversando já com os alunos e explicando aí e respondendo as dúvidas. Mas eu espero que você tenha gostado, que tenha atingido o seu objetivo aí. Bom, de minha parte eu gostei demais, aprendi bastante com você, agradecer de coração a exposição, enfim, e dizer que se depender dos meus convites, eles serão frequentes. Te pedir até perdão até pela correria aqui e tudo, mas como eu falei lá no grupo dos professores, né, eu tive a honra agora da gente ter uma aula ali no 6º período, junto com o 10º e o 9º do professor Marcos Dessauni, então vai ser, tá aqui em cima, já estou com ele na sala do Zoom aqui, vai ser um evento a par de tudo que já ensina, um professor muito bom. Conseguiu, Marcos muito bom. Então, assim, te agradecer, te dizer que eu tô saindo aqui sem a gente responder as perguntas, sem dar a possibilidade do pessoal perguntar e tudo por isso, mas se depender de convite meu, você pode ter certeza que eu vou sempre pedir seu socorro aqui, até para orientar os alunos, eu fico à disposição. Tenho certeza que foi bem proveitoso aí para os alunos. Se eu pudesse concluir, abraço o artigo 319, como se ele fosse tudo, né? Sua Bíblia ali. E é isso, Muriel. Muito obrigado por tudo. Mandar um abraço para você. E estamos juntos. Precisando de mim. Obrigada. Fiquem com Deus, se cuidem, pessoal. Arthur, obrigada. Se cuida aí também. Tchau, tchau.